Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. Hoje o Mundo Acadêmico tem o prazer de receber o professor doutor Fernando Codelo Nascimento, que é especialista em auditoria ambiental. Codelo, obrigado aí mais uma vez, depois de 2 anos pós-pandemia, o seu retorno aqui à pós-graduação da FIB, e especificamente a disciplina de auditoria ambiental e responsabilidade social. É com gratidão que nós recebemos você novamente aqui. Obrigado, Carubino. Sempre um prazer estar aqui na FIB, e ainda mais no curso de auditoria, ministrando a disciplina de auditoria e responsabilidade social. E esse momento acadêmico que você está trazendo é um momento que a gente partilha as experiências. Experiências que servem não somente para os alunos, para outros profissionais, e que a FIB divulga em todo o canal universitário. Perfeito. O tema de hoje, o professor Codelo, vai tratar sobre auditoria ambiental como ferramenta de melhoria contínua. Fique conosco, voltamos já já. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPnet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo o professor doutor Fernando Codelo Nascimento, especialista em auditoria ambiental e professor também da pós-graduação aqui da FIB, do curso de Auditoria, Controladoria e Finanças, da disciplina de Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. O Codelo, se não me engano, já fazem 12 anos que você está conosco aqui, permanentemente, periodicamente, em 2 disciplinas agora, Auditoria Ambiental e IRS, Responsabilidade Social, e também Comportamento Organizacional para a turma de Gestão Empresarial. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, principalmente pós-pandemia, que nós vivemos momentos difíceis, e você oriundo da cidade de São Paulo, a gente estava conversando em off, você está aí defendendo o seu pós-doc, vai estar viajando para o exterior, você vai ter seu espaço para estar falando daqui a pouquinho, A gente fica muito feliz de você estar aí finalizando esse momento tão importante na tua vida acadêmica. Mas vamos trazer aqui para a nossa realidade, Okay. Falando de auditoria ambiental como ferramenta de melhoria contínua, que é o nosso tema. E a primeira pergunta que eu coloco para você aí especificar, dentro da sua grande experiência, não só acadêmica, mas também prática, vivencial, de auditoria ambiental, das ferramentas cabíveis dentro da auditoria ambiental. Eu queria que você começasse falando para o telespectador a questão da atuação da auditoria no processo de gestão ambiental. Como a auditoria entra dentro do processo da gestão ambiental, Codelo? Obrigado, Carubino. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o sistema da gestão ambiental. As empresas que implantam um sistema de gestão ambiental,
é recomendado que se implante a norma NBR ISO 14001, que é Sistema da Gestão Ambiental, Requisitos com Orientação para Uso, e a nova versão hoje é a versão 2015. E como que a auditoria entra aí? Lembrando que dentro de um sistema ambiental ele segue uma metodologia do PDCA, P é to plan, planejar, implantar, o D, to do, fazer, implementar, C, to check, avaliar, controlar e monitorar, e o A, melhorar. De que maneira, então, eu vou verificar se isso foi feito? Então, uma das ferramentas que se utiliza para a verificação da implantação do que foi solicitado, o quê? Os requisitos da norma, por exemplo, os procedimentos organizacionais voltados à área de meio ambiente, né? Uma das ferramentas é a auditoria ambiental, né? E o que norteia essa auditoria ambiental? Existe uma norma NBR, que é a NBR ISO 19011-2018. Né? Ela trata especificamente como se faz a auditoria. Então, de que maneira, então, isso, respondendo a sua pergunta, leva para a melhoria contínua? E aqui cabe uma observação. Essa nova norma, a NBR ISO 14001, ela mudou o termo que se tinha, por exemplo, de ações preventivas para ações de melhoria. Mas só que eu preciso detectar isso. Ao se fazer uma auditoria em uma empresa, em uma organização, seja essa organização uma indústria, um comércio ou mesmo um escritório, né, serão detectados se o que foi planejado, se foi realizado e se o que foi realizado estava de acordo com os requisitos previamente especificados. E aí eu tenho três coisas. Primeiro, se o que foi realizado não foi de acordo, eu tenho o que chamamos de não conformidade, e isso é detectado na auditoria. Se o que foi planejado estava e atendeu, a gente faz uma coisa na auditoria ou no processo de gestão que se chama padronização do sistema. Mas muitas vezes o que foi feito, ele está aquém. Ou seja, eu posso fazer de uma maneira muito melhor. Aí entra a melhoria contínua. Por quê? Eu fiz com aquilo com o pé nas costas. Será que o sistema pode ser melhorado? Então ela pode apontar isso e pode apontar outros caminhos também para o gestor. Lembrando que no caso da auditoria, eu tenho três tipos de auditoria, basicamente, né? Que a gente chama auditoria de primeira parte, auditoria de segunda parte e terceira parte. Na área ambiental, né? Muito embora isso possa ser visto em outras áreas do conhecimento, você conhece bem na área contábil, administrativa, né? Na ambiental não é diferente. A auditoria interna, quando se determina, é aquela que é feita pelo próprio pessoal da organização. Tá? A auditoria de segunda parte é aquela feita pelos fornecedores. E de terceira parte são aquelas de certificação. Então, esse instrumento de melhoria, a auditoria, quando feito internamente, ela tem que ser muito mais rígida do que uma de segunda parte ou terceira parte. E aí, sabe por quê, Caro Bino? Porque as pessoas da organização conhecem melhor a organização do que alguém que vem de fora. E com isso eles podem melhorar o sistema, sem medo de errar, verificando se cada colaborador está desempenhando o seu papel, ele está fazendo de acordo com o que foi procedimentado. Tá? Então, dessa forma, consegue-se apontar várias oportunidades de melhoria que depois são repassadas para a organização por meio do relatório final de auditoria. É isso que eu ia perguntar para você, aproveitando um gancho aí que você especificou, já entrou nos procedimentos, vamos dizer assim, quando você chegou no relatório, né? Até chegarmos ao relatório que vai ser apresentado à diretoria para poder discutir os pontos de não conformidade, as oportunidades de melhoria. Você colocou essa mudança da NBR 14.000, né, que deixou de ser só preventivo, né, e migrou para realmente detectar pontos e oferecer oportunidades de melhoria. Vamos imaginar a seguinte situação, você como auditor, fazendo verificação in loco das situações, dos pontos de auditoria, verifica pontos de não conformidade. Né? Logicamente, você tem os manuais internos da empresa, que vão ser comparados com a norma, né? Se está de acordo ou não, para poder detectar os desvios. Né? Detectado isso,
você já operacionaliza de imediato junto ao usuário final, ou vai para o relatório para que o relatório seja aprovado pela diretoria e isso volte para ser corrigido, para ser operacionalizado? Então, primeira coisa, vamos balizar e separar os assuntos. Quando a gente fala que a auditoria é um processo de verificação e tem que ser um processo independente e sistemático, a equipe auditora, geralmente, ela não tem nada a ver, teoricamente, com aquela área que está sendo auditada. Ela é independente, É independente. Por isso, tudo que foi apontado de evidência, que chama evidência objetiva, a respeito daquele processo de auditoria. São os pontos de não conformidade. Esses pontos que a gente vai chamar de não conformes ou de não conformidade, ou seja, que não atende. Não atende o quê? Pode ser um requisito da norma, beleza? Um procedimento. Um normativo interno, né? Pode ser um requisito legal, entendeu? Pode ser uma prática que está sendo feita. Eu posso ter vários. Você pode dar um exemplo de uma não conformidade, assim, que acontece muito em você com experiência de auditoria ambiental? As não conformidades, gozado. Só para o espectador entender. Tem várias, né? Mas a não conformidade que mais acontece nas organizações são as mais simples. Exato. Por quem? Devido ao próprio colaborador. Por exemplo, falta de registro. Então, às vezes, o colaborador, vamos dar numa área ambiental em que dentro da auditoria ambiental. A pessoa ela está trabalhando numa estação de tratamento de efluentes, por exemplo, e deveria agendar quanto que ela usou para fazer a correção daquele efluente. Registrado. E, por exemplo, ela registra errado ou deixa de registrar. Isso é uma não conformidade diante do que está procedimentado. Uma outra não conformidade, que é simples também, seria a realização de um teste. Vamos supor que vai se medir a temperatura, entendeu? Temperatura do efluente, temperatura do ar, né? E a pessoa não sabe realizar isso. Desconhece. É um outro tipo de não conformidade. Ou pior ainda, utiliza um equipamento que está descalibrado. Qual o grau de confiança a organização vai ter em relação a essa mensuração? Esses são exemplos simples de não conformidade, né? Rotineiro do dia a dia. Isso a gente pode chamar até de não conformidade menor. Mas o que seria uma não conformidade maior na área ambiental? O não atendimento de um requisito previamente especificado. Vamos dar um exemplo aqui de um requisito previamente especificado. Existe um requisito na norma que é preparação e atendimento à emergência. Isso pode servir até aqui para a gente poder pensar. E um dos requisitos fala assim, as organizações, então, por exemplo, vamos supor, o caso da faculdade, ela tem que ter um plano de emergência. Por exemplo, vamos supor que tem um princípio de incêndio. Um plano de contingência. Seria um plano de evasão, né? De evasão. Então, como é que eu lido com essa situação? E não basta ter só o plano. Ela pode pedir o seguinte, você tem que testar o plano. Tá? Periodicamente. Aí você falou a palavra certa, frequência. Não adianta eu faço o plano, tá escrito lá e abandono. Eu faço uma vez só e nunca mais faço. Não, eu tenho que ter frequência. E isso é auditado. Isso é ponto de auditoria. Com certeza, é um requisito da norma. Okay? E, por exemplo, foi solicitado. Toda vez que na norma aparece o verbo deve, seja must, to obligation, em inglês, como era a primeira norma, né, eu devo fazer. Se eu não o fizer, já estou tendo uma não conformidade e maior, porque é um pedaço da norma que deixou de ser atendido. Quando você tem ponto de não conformidade da norma, como você citou o exemplo agora, deve ter um peso maior dentro do fechamento do relatório. Sim, veja só, quando o auditor ele fecha o relatório, durante o processo de auditoria, o que o auditor vai verificar não é não conformidade, como muita gente pensa. Então o auditor chega para você é o primeiro homem da empresa, auditor, eu vim verificar suas não conformidades, eu como primeiro homem da empresa falo, então você vai buscar outro lugar, aqui não. Você vem verificar o quê? O grau de conformidade. Quão conforme minha organização está em atender esse requisito que será auditado. Ou seja, a forma de colocar a situação. Auditoria não é auditoria de erros, é auditoria de acertos. Isso, é buscar quão certo você está no seu processo. Então, como você me perguntou a respeito de não conformidade, elas são apontadas e no momento que é detectada, eu tenho que falar com você, eu tenho que acordar. Olha, e mostrar para o auditado, né? Mostrar para o auditado, olha, o que está dizendo esse requisito que quem fez
aquele requisito, aquele procedimento, foi a própria organização. Ou ele está usando a norma, ou é um requisito legal. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui, por exemplo, você tem que ter um plano de atendimento, de preparação à emergência. Está vendo? Você tem. Portanto, é que a palavra que mais se utiliza na auditoria é show-me, ou seja, mostre-me. Mostre-me o que você faz. Se o que você faz é o que você escreveu. Se você escreveu, tem que fazer tal qual. É o nível de aderência, É né? o nível de aderência. Perfeito. Nisso aí. Tá? Codelo, saindo dessa parte inicial aí, do processo de auditoria, que você especificou muito bem, ficou muito claro, você falou em vários momentos dos requisitos. Sim. Né? Você citou, inclusive, exemplos de requisitos. Como esses requisitos são construídos no âmbito da auditoria? Primeiro, Tirado da norma, tirado das normativas internas da empresa, ou a combinação dos dois, como é que são? São agrupados por níveis de complexidade, de impacto. Eu queria que você explicasse isso para quem está nos assistindo. Então, eu vou agora tirar o papel do auditor e vou colocar o papel do gestor. E o gestor olhando para o auditor. É o chapéu de gestor. É, o chapéu do gestor. O que significa isso? Por exemplo, quando na norma, aliás, os alunos aqui têm essa aula prática. Eles fazem isso, Fazem né? isso na prática. Na última aula que foi dada, eles executaram uma coisa chamada de auditoria de gabinete e prepararam e vão realizar na próxima aula as perguntas de auditor. Então, e aí quando eu estou falando, por que o papel do gestor? Se eu sou um gestor, eu tenho que entender o seguinte, o que a norma está querendo? Quando a norma fala assim, a organização, que é a organização? Uma indústria, um comércio, o teu escritório deve, é mandatório, tem que fazer. Deve o quê? Implantar. Implantar, o que eu entendo implantar? Eu vou estabelecer algo novo, eu vou fazer um procedimento. Por exemplo, quando o auditor chega na empresa, vou pegar esse primeiro verbo, porque os outros verbos são implementar, manter e melhorar. Olha o PDCA aí. Na própria norma tem o PDCA e os alunos aqui conhecem isso. Olha que interessante. Eles sabem interpretar isso. Então, quando a norma pede deve implantar, aí o auditor pergunta para você assim, como a organização implanta ou implantou esse sistema da gestão ambiental? Uhum. E aí a resposta que o auditor espera, agora eu vou tirar o chapéu do gestor e vou vestir do auditor. Então eu espero que você, gestor, me mostre um método, me mostre uma forma de como que você atende esse requisito. Olha só que interessante. Na norma, o auditor sempre vai buscar, a pergunta é how? Como? De que maneira? E a empresa ela tem o livre-arbítrio de apresentar de diversas formas. O procedimento é uma das formas de atender o requisito. Eu poderia falar que aqui é uma operação. É uma outra forma de mostrar o requisito. Eu poderia mostrar, como aqui agora, seria um vídeo. Então essas são as evidências de como que eu atendo cada um dos requisitos que são solicitados. A norma não engessa, o que muita gente pensava no início, né? Por isso, uma das características do auditor é ter bom senso. Uma das outras características é ele ser capaz de entender o que essa organização faz diferente da outra, que é do mesmo segmento. E olha que interessante, que você está me provocando aí, né? Muitos auditores, eles vieram da indústria ou vieram de diversos segmentos. Por exemplo, eu vim da Dupont e eu trabalhava com tintas. Então lá tinha um procedimento. E eu sou auditor internacional de gestão ambiental. Então eu não posso chegar na sua empresa, que é uma empresa, por exemplo, que faz calçado, e exigir para você, olha, me dá aquele procedimento XPTO. Mas eu não tenho procedimento XPTO aqui. Aí eu tenho que perguntar, como que você atende o requisito? É diferente. É diferente. Quando eu faço essa pergunta aberta, você mostra a forma. Você pode falar, sabe como é que eu atendo? Você está vendo aquele quadro ali? Aquele quadro está mostrando o fluxo, como eu faço o meu processo. E eu, auditor, eu vou aceitar aquilo, que é a forma. Se aquilo atende ao que está na norma, ou no seu procedimento, o requisito já foi atendido. Ou seja, os requisitos eles são
oriundos da norma e oriundos e aderentes também aos normativos internos da empresa. Duas fontes, vamos chamar assim. Tem mais fontes. Então, sim, vamos pegar essas duas fontes. Norma, né? Norma Isso. 14.001, por exemplo, você colocou Isso. muito bem. E os procedimentos e os da empresa. procedimentos normativos internos da empresa. Essas duas grandes fontes se encontram e a forma como o executante realiza, tem que ser a maneira que melhor desempenha aquela atividade, sem fugir daquilo que a norma prega. Isso mesmo, Carubino. Mas eu colocaria um terceiro aí, que é muito importante hoje na área ambiental, que são os requisitos legais. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um caminhão de entrega, né? E uma das coisas que os caminhões não podem fazer é emitir fumaça preta. Isso é um requisito legal. Entendeu? Então, de que maneira eu garanto que a minha organização ela atende esse requisito? Por exemplo, está aqui a ficha de manutenção do veículo. Está aqui o plano de manutenção do veículo. Está aqui, por exemplo, as calibrações. Está aqui a troca dos equipamentos. Então, eu tenho várias formas de fazer, de mostrar e evidenciar que eu atendo esses requisitos. Beleza, Entendeu? ótimo. Isso aí é extremamente elucidativo, né, Codelo? E é dessa maneira que você coloca com muita facilidade, com muita fluidez, clareza, precisão, faz com que os nossos alunos fiquem motivados, né? Porque a sua disciplina é uma das últimas lá que fecha o pilar de auditoria do nosso curso. Nosso curso tem 3 pilares, né? Auditoria, controladoria e finanças. E o pilar de auditoria sempre fecha o curso. E você trabalha muito bem, de uma maneira, a gente vai falar daqui a pouco, algumas metodologias que você tem dentro da sua dinâmica de aula para poder fazer com que essa disciplina seja tão leve como você expressa aqui nessa entrevista, né? E, no final, uma última questão aqui, o nosso tempo já está acabando, né? E nós temos tempo, outros programas virão, com certeza, porque esse tema é extremamente chamativo, né? Porque não é normal se discutir isso no dia a dia. E a gente discute aqui no mundo acadêmico e aqui dentro dos bancos escolares, e é uma disciplina do nosso curso de auditoria. É um diferencial, inclusive, do nosso curso de auditoria. Por isso, nós trazemos você lá de São Paulo, já há 12 anos, para estar conosco aqui. Último questionamento. Você falou de alguns instrumentos, algumas ferramentas, que é o tema da nossa discussão aqui hoje, né? Auditoria ambiental como instrumento de melhoria contínua. Comenta alguns instrumentos, né? Por exemplo, olha, como se diz Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se copia, ou seja, também se transforma. Então, uma das ferramentas que é muito utilizada é uma ferramenta chamada diagrama de Ishikawa, outros nomes, diagrama do 6M, outro nome, diagrama de causa e efeito, né? E aí eu coloquei, eu peguei de um amigo meu, finado amigo Cândido, que dava aula do CEP, né, fazer uma homenagem a ele, e ele falava assim, 6Ms por quê? Primeiro, eu vou olhar para o processo e verificar de que maneira eu posso melhorar o processo. Veja que é pergunta aberta. Quando eu coloco esse advérbio de que maneira ou como, eu tenho várias formas. Só que eu coloco critérios para a área ambiental. Primeiro M, ele falava de mamamá, mememé. Matéria-prima, material. Por exemplo, máquina e outro mão de obra. Mememé, método, meio ambiente e medida. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Matéria-prima. Então, por exemplo, vamos olhar a frota que nós temos hoje. O que eu poderia mudar em termos de combustível? Em vez de usar um combustível fóssil, usar um combustível alternativo, como energia elétrica ou como álcool. Eu estou diminuindo o impacto, estou melhorando meu processo ambiental e contribuindo para a sustentabilidade. Então, matéria-prima, máquina. Eu vou avaliar qual máquina pode trabalhar consumindo menor quantidade de energia, sendo mais produtiva. Estou contribuindo para a sustentabilidade ambiental, né? Outro mão de obra. E esse é o maior problema. Qualificando a mão de obra. Com isso, eu estou melhorando o meu capital
de recursos humanos da empresa, estou minimizando os impactos ambientais. Medida. Então, eu vou melhorar os meus indicadores. E nos indicadores, eu vou trabalhar mais com indicadores relativos do que absolutos. Então, por exemplo, qual seria a quantidade, por exemplo, homem-hora, tá, para produzir certas coisas, desde que eu o qualifique. Tá? O outro, meio ambiente. Como que as condições ambientais podem interferir no processo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma armazenagem de produtos que são inflamáveis. Então, será que se eu colocar aqui uma área de refrigeração ou contenção, eu evitaria acidente? Tá? Então, falamos de medida, falamos a foto última agora, que é o método. O método são os procedimentos. Os procedimentos eu tenho de tempos em tempos verificar. De como eu executo. Como eu posso fazer diferente. Então, essa é uma ferramenta antiga, mas de melhoria contínua. Existe outra ferramenta? Existe. Você falou do PDCA, por exemplo. O PDCA, ele já rapidinho faz parte ele. da norma, ou seja, a cada momento, e ele é verificado na auditoria, se o que foi planejado foi executado, ó, do fazer, né? E se foi executado, se ele foi feito de acordo com o que foi planejado. É o controle. Que é o controle. E aí, lembra das 3 coisas. Se foi aquém, eu vou replanejar. Se ele está adequado, eu vou manter, padronizar. É o A do agir, né? Isso, eu estou no A no agir. E, caso contrário, eu ainda possa melhorar, está mais restrito o sistema, eu proponho a melhoria contínua. Hoje existem outras ferramentas. Uma terceira ferramenta para a gente encerrar. Com certeza, né? Hoje se utiliza muito o Design Thinking, ou seja, esse pensamento divergente, convergente, de tal forma que eu possa trabalhar com os funcionários. Outra ferramenta que a gente chama Job to be Done é uma ferramenta com o olhar do usuário. Porque uma coisa é o engenheiro vai especificar, mas eu perguntando lá para a Dona Maria, como é que a senhora faz seu bolo? Então, é a mesma coisa, eu vou chegar para o operador, que opera a estação de tratamento, né? Ele está lá no 24 horas. Talvez ele descobriu uma forma... Que é só dele. Que é dele, que é característica dele. Isso acontece. E atinge melhores resultados que a própria norma se escreve, né? Com certeza, não. A norma fala o quê? O como, quem faz é a organização. É o usuário, né? É isso. E às vezes tem lá o engenheiro, papai pensou da faculdade, mas o cara que opera, ele tem pulo do gato. Ele criou o método dele, isso, né? E esse pulo do gato, aí que convém a administração trazer para dentro do procedimento e padronizar. E padronizar. Perfeito. É assim que se faz. Codelo, aula é aula, né? Não é à toa que os nossos alunos qualificam a sua aula como, se não a melhor, né? Uma das melhores aí do nosso curso de auditoria e fecha sempre com muito êxito o nosso curso, né? E entrando no nosso curso, temos alguns minutinhos aí. Fala um pouquinho da tua disciplina, como é que você carrega ela, como é que você leva ela, que os alunos tanto falam, esperam, uma expectativa tão grande dessa disciplina que chama Auditoria Ambiental e Responsabilidade Social. Olha que interessante, Corubino. Na última aula, eu vou falar da última aula e vou falar dessa aula que a gente vai dar amanhã, né? Na última aula, eles aprenderam a fazer uma coisa chamada de mapeamento de processos, que é uma técnica de melhoria contínua também, mas que ajuda a verificar na organização como que a organização faz cada coisa e, ao mesmo tempo, nesse mapeamento, ela vai identificar nas atividades onde ela toma decisão. Segundo, onde eu tenho aspectos e impactos ambientais. Onde eu tenho requisitos legais a ser atendido. E olha só, como é que eu vou falar para um grupo de profissionais da área de controladoria, da administração, de exemplo que estão lá na indústria? Então, qual foi a estratégia utilizada? Por exemplo, todo mundo tem uma cozinha em casa, não tem? Na cozinha em casa, uma das tarefas, você vai fazer o papel de uma cozinha industrial. Vocês vão fazer uma feijoada. Todo mundo tem em casa, tem que lavar. Vocês vão ser uma lavanderia industrial ou uma empresa de limpeza. E com isso, baseado em algo que eles conhecem, sem perceber, eles estão mapeando os processos, que é o que acontece na indústria, que é o que acontece no comércio em geral. E a partir daí, de uma técnica que chama de técnica lúdica, a gente vai brincando e aprendendo, brincadeira séria, eles vão colocando todos os conhecimentos que eles foram desenvolvidos em sala de aula dentro do mapeamento. É o que nós fizemos depois, eles fazem os cartazes, todo com post-it. Muito legal. Entendeu? Eu tive a oportunidade de assistir na última aula o fechamento e realmente... Você na sala tudo padronizado. É um momento muito especial para eles, né? Era
17 horas, né? Estava no finalzinho da aula. A aula acabou às 16h40, mas estava 17 horas eles estavam lá explicando para você como é que eles elaboraram aquele fluxo, né, de procedimentos lá, de uma maneira bem lúdica, bem tranquila. Bem leve. Bem leve, e você não via os alunos cansados, né? Pior que foi Pelo contrário. sábado à tarde passou. Eles estavam motivados, né? Então a gente fica muito feliz de tê-lo aqui como professor da FIB há 12 anos nessa disciplina e mostrando para os nossos alunos que a auditoria ambiental, embora tenha uma fachada de algo tão difícil, tão complexo, né, porque tem muita norma que rege tudo isso, você consegue, pelas suas habilidades e competências aí como professor, né, especialista e doutor na área de auditoria ambiental, você consegue trazer essa facilidade para que os alunos realmente sintam prazer de aprender auditoria ambiental. Obrigado de coração. Eu só queria complementar uma coisa, Carubino. Eu estou terminando meu pós-doutorado, né? Fala um pouquinho dele, lógico, não é? Na realidade, o que eu estou fazendo? Onde vai ser a defesa disso, né? A apresentação da sua tese, né? O pós-doutorado, ele, na realidade, diferente do doutorado, primeiro, o trabalho é original como do doutorado. É pela USP, né? Pela USP, pelo IPEM USP. USP de São Paulo, né? São Paulo. Onde o instituto que eu estou é federal, o Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, que é o IPEM, que está sediado dentro da USP, né? Então, veja só, eu estou desenvolvendo uma tinta inédita. Essa tinta inédita, o que ela é? É uma tinta emulsão acrílica, que você pinta a parede, e eu estou usando resíduos de lenços celulósicos, mas são lenços que não foram utilizados e que na linha de produção eles são descartáveis. Como isso é fibra de celulose, é solúvel em água, fica disperso em água, disperso em água, eu estou utilizando isso na tinta e estou usando uma radiação ionizante, essa luz, por exemplo, para melhorar a funcionalidade dessa tinta. E os resultados são positivos. Melhorou a flexibilidade da tinta, está melhorando, por exemplo, a exposição. E eu aproveitei o período de pandemia e deixei exposto ao ar livre, entendeu? Tomando sol, chuva. E eu vou apresentá-lo agora, já o fiz em Estrasburgo em 2019, tá? No MRP, apresentei, e lá falei da FIB, que também eu sou professor da FIB. E vou agora, dia 19 de agosto, eu estou indo para Viena, né? Lá na Agência Internacional de Energia Atômica, fazer a apresentação desse tema. E com isso eu fecho, após a publicação em 2 revistas, esse pós-doutorado. Isso que eu estudo desde os meus 7 anos. Agora chega, né? Agora está na hora de descansar só compartilhar. Vai viver um pouquinho a Dona Márcia, né? A Dona Márcia e os netinhos que dominam o Brasil. É verdade. Corelo, de coração, você é muito mais do que um professor aqui na FIB, você é muito bem-vindo sempre, né, como convidado, você é um eterno convidado aqui da FIB. Eu, enquanto coordenador, tenho encontrado uma pessoa que transcendeu como professor e é um amigo particular meu e da minha família. Com certeza. Né? Então isso me deixa muito grato, muito feliz, mais uma vez de tê-lo aqui na FIB, encerrando agora a sua última aula, e outras turmas virão para que você possa afinar mais ainda esse seu conhecimento. E que você seja feliz lá na apresentação aí dessa tese, né, que você resumidamente apresentou. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Carubino. Veja que nada me faz ficar em São Paulo. Eu vim direto para cá, mesmo com o bracinho aqui. Você ficou de contar, eu ia falar para você contar no início, mas o Henrique está chamando aqui para encerrar, mas conta agora como é que foi. Porque eu sei que a Dona Márcia estava nessa história aí, só para relaxar um pouquinho a nossa entrevista. Eu fui buscar uma flor para a Márcia, né? Aí, quando eu fui entregar a calçada, isso foi em Boituva, né? A calçada tinha uma raiz alta, levantou, eu não vi e fui no chão. Meio ambiente. Meio ambiente, né? Não deveria estar ali, aquela raiz da forma. Desconformidade. Né? Uma conformidade. E acabei fraturando o rádio aqui. São mais 30 dias aí que eu devo ficar aqui engessado. Mas isso não me impediu de vir da aula e participar dessa entrevista. É profissionalismo, faz com amor, acima de tudo, com né? certeza. O que a gente prega muito e tem em você um amigo acima de tudo. Obrigado de coração. Eu é que agradeço mais uma vez estar aqui. Um abraço. Obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico.
Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.